Oi, amores! Hoje vamos falar sobre o livro O Lugar Bem Longe Daqui. Esse livro é da escritora... Esse livro é da escritora Delia Owens. Acho que é assim que se pronuncia. E eu quero ler esse trechinho para vocês. Marcada pelo abandono, devastada pelo preconceito e movida pela solidão. Simplesmente assim que começa a história da Kia Clark. Kia Clark, que ficou mais conhecida como a menina do brejo. Por quê? Ela mora num pântano. A Kia teve praticamente que se criar sozinha, porque a mãe dela não aguentou o relacionamento abusivo com o pai e ela abandonou os próprios filhos para fugir desse relacionamento. E durante anos, a cada tempo que se passava... Nossa, peraí, deixa eu deixar a luz mais amarela. A cada tempo que se passava, um dos irmãos ia embora porque eles não aguentavam o pai dela, que era alcoólatra, e batia neles. E sobrou somente a Kia, então ela foi abandonada, se eu não me engano, entre os 5 e 6 anos de idade. E como o pai dela não cuidava, ela teve que se virar sozinha durante todos esses anos. Depois de um tempo, o pai dela morreu e ela teve que se cuidar sozinha. Então ela passou por muito preconceito. Ela foi excluída da cidade. Praticamente todas as pessoas que moravam no pântano, eles eram excluídos da cidade. Eles eram tratados como bicho. Até que a menina foi crescendo, se tornando adolescente, e 2 rapazes da cidade se apaixonam por ela. E ela decide dar ali uma oportunidade e viver essa coisa diferente, né? Esse algo diferente. E aí acontece que um dos rapazes aparece morto e fica aquele caos na cidade, porque é uma cidade de interior, é uma cidade pequena, uma cidade rústica, e todo mundo tem preconceito com a Kia. Então todo mundo começa a acusar ela sobre o assassinato. Só que como você prova algo sendo que você é leiga? Porque, gente, ela não foi alfabetizada na escola. Um desses rapazes foi ensinando ela a ler, a escrever, para ela não ficar tão leiga no mundo, né? Então, como o rapaz era apaixonado por ela, ele deu esse auxílio para ela. Foi até onde ela acabou se tornando escritora, porque ela conhecia tudo do brejo, tudo de plantas, de penas, de pássaros, e ela conseguiu, através de auxílio, ser conhecida no meio, né, de pessoas que escrevem sobre esse tipo de assunto, porque ela entendia muito sobre isso. Então ela começou a escrever matérias sobre isso. Só que durante esse tempo aconteceu esse acidente. E ela foi acusada. E ela não tinha, bem dizer, provas de que ela não fez isso. Porque imagina você, sozinha no mundo, tentar lutar contra uma cidade que está te acusando sobre algo. Então o juiz tentava ali ser parcial, as pessoas que são as testemunhas ali tentavam acusar ela de certa forma, ao mesmo tempo ela não sabia como fazer, o que reagir, então ela era muito imparcial da maneira que ela se posicionava, né? Ela não demonstrava muita emoção, porque ela não foi criada com pessoas. Então ela não tinha como chorar na frente dos outros, como se mostrar inocente ou alguma coisa assim, não que ela fosse culpada. Mas as pessoas achavam ela muito fria, mas ela foi criada como um bicho, e bicho não demonstra sentimentos. Então foi bem agoniante quando chegou nessa parte do livro, porque eu ficava assim, meu Deus, como que ela vai ser inocentada sobre isso? Sério, eu não via como ela poderia se ajudar, e nem ninguém para ajudar ela também, né? Mas o que eu mais gostei, gente, esse livro é assim, eu acho que todo mundo deveria ler, principalmente para ver a trajetória dessa menina virando mulher, de como ela se criou sozinha, a visão que ela tem da natureza, a visão que ela tem de tudo ali à volta dela. Então eu achei isso muito bonito, é muito bem estruturado. É enriquecedor, na verdade, quando ela demonstra, quando ela fala sobre as gaivotas, quando ela fala sobre os grãos de areia, quando ela fala sobre as ondas do mar,
sobre os animais, sobre os bichos, a forma que ela vê a natureza é a forma que, na verdade, todos nós deveríamos ver, né? Mas todo mundo urbano não vê nada disso. E eu achei isso extremamente bonito e é legal, assim, eu me identifiquei muito, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ir pra natureza e observar as pequenas coisas. Então eu gosto de ir na praça e ficar olhando folhas, ficar olhando flores. Eu sou aquela pessoa que vai passar ali no trânsito e se vê uma florzinha, eu vou fazer, uma florzinha. Eu sou essa pessoa. Então eu olho ali detalhes, coisas que às vezes passa despercebido pelas pessoas, mas tudo bem, esse é o meu jeito de ser. Eu sei que nem todo mundo é assim e às vezes na correria do mundo também as coisas passam despercebidas. Mas assim, esse livro traz isso pra gente, sabe? Traz essa maneira de ver a vida, de ver a natureza e de ver as coisas ao nosso redor diferente. E o que eu achei mais legal foi justamente a trajetória dessa menina, de se criar sozinha, das coisas que ela foi aprendendo. É muito legal você ver a criança aprendendo sobre algo, sabe? A criança aprendendo sobre a vida, aprendendo a cozinhar, aprendendo a ver, a ler as pessoas, a entender como elas funcionam, o que elas fazem, o que elas sentem, a viver mesmo, né? A ser um ser humano. Então, isso eu achei muito, muito incrível. Eu gostei muito desse livro e eu gostaria que várias pessoas lessem ele, porque ele é uma lição de vida justamente nessa questão. Então eu gostei muito. Também foi a primeira vez que eu li livros dessa autora. Eu não sei se ela tem mais, provavelmente deve ter. Eu não procurei, mas depois eu vou procurar, porque eu li bastante livros diferentes, de escritoras diferentes esse mês que passou, na verdade. Eu gostei bastante da leitura. É uma leitura fácil, ela é bem detalhada, o que eu gostei muito, porque eu adoro quando tem bastante detalhes, assim, de ambiente, de estrutura e de tudo. Dá uma certa angústia por um período, principalmente quando a criança é abandonada, quando ela acha que vai ter o pai dela de volta, sabe? Que ele vê que só tem ele e ela, aí ele se afeiçoa de novo, mas ela perde. Então, te causa sentimentos diferentes essa leitura. Ela é muito, muito boa, sério. Eu gostei bastante, eu super indico pra todo mundo. Tem um filme que foi inspirado nesse livro e dizem que é bem fiel. Eu ainda não vi, mas se eu assistir futuramente, eu falo aqui pra vocês o que eu achei sobre isso. Se eu gostei, se foi, se não foi. A câmera tá estranha. Eu vou futuramente procurar e vou assistir, e aí eu falo pra vocês se foi bem fiel ou se não foi. Eu vi que as pessoas que leram o livro gostaram do filme, então eu achei interessante. Tomara que eles tenham sido fiéis mesmo e não tenha, né, feito o que geralmente eles fazem. Mas eu vou assistir e depois eu comento pra vocês. Então fica aqui a minha dica, eu adoraria que vocês lessem. Então se vocês lerem ou se vocês já leram, comenta aqui pra mim. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, deem bastante like e compartilhem. Até o próximo vídeo, um super beijo!